Está conosco o João Vitor Teixeira, que é jornalista, é nosso colega, agora em Dois Lajeados, no Rio Grande do Sul. Acompanhou bem de perto a tragédia de Mussum, acompanhou a alta do rio Taquari, acompanhou cidades como Lajeado, Estrela, conflagradas, enfim, está acompanhando bem de perto essa tragédia gaúcha e vai conversar conosco, trazendo as suas informações e as suas percepções sobre o que está acontecendo agora no sul do país. João Vitor, bom dia para você, obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Luiz Megari, bom dia, Débora Alfano, bom dia, Brasil. Sim, infelizmente eu acompanhei bem de perto toda a situação, me localizei em Mussum desde o princípio, desde segunda-feira. Chegamos na cidade por volta de 5h40 da tarde, quando teoricamente já era tarde, né, porque o rio já havia subido aproximadamente 18 a 19 metros, já atingindo algumas residências e soterrando-as para baixo d'água, mas a gente fez o que pôde até então. Ô João, quando é que você percebeu que havia alguma coisa de muito errado acontecendo aí nessa região? E onde é que você estava no momento em que ficou claro que o Rio Grande do Sul estava diante de algo muito grave? Quando a gente chegou em Mussum, a gente não tinha noção que a água ia subir tanto. O pessoal estava comentando que a água poderia, sim, chegar próxima à última enchente lá em 2020, que atingiu próximo aos 23 metros e meio de altura, mas conforme a gente ia retirando as coisas das residências, principalmente da residência da avó da minha namorada, a cada retirada tem uma escadaria e a gente conseguia perceber na escadaria mesmo que a água estava subindo extremamente rápido, tá? São degraus aproximadamente de, sei lá, 30 centímetros e a água engolia degrau por degrau de 15 em 15 minutos. Então foi, tipo, muito rápido mesmo. E ali a gente tomou conta e a gente começou a receber informações de que a água poderia chegar nos 25, 26, 27 e assim consequentemente. Bom, e os degraus foram sendo vencidos pela água e a água chegou até que altura nessa região aí em que fica a casa da avó da sua A, namorada? a gente escutou ali depois de 3, 4 dias que a água atingiu aproximadamente 29 metros e meio, né? Ou seja, são quase 6 metros a mais do que a primeira enchente. São 6 metros a mais que a primeira enchente em 2020, né? A segunda enchente, perdão, em 2020, que já havia causado muitos danos. Então imagina, se em 2020 já causou muitos danos com 23,5 metros, com 29,5 desastre, é uma catástrofe. É muita coisa. Ô, João Vitor, é claro que tem os prejuízos materiais, a gente lamenta muito. Como é que tá a situação agora? Onde é que você tá? Para onde vocês foram? Porque até a gente ouviu o relato de outra pessoa que está em cidades próximas também afetadas, falando: minha sogra saiu com a roupa do corpo. E é isso, é salvar vidas, né? É pegar filhos, parentes e tentar se proteger. Para onde é que vocês foram? Como é que tá o seu contato com familiares? Todos estão bem? Eu queria saber, e também da situação de momento em relação ao tempo por aí, porque tem previsão de mais chuva, né? Sim. Débora, então, conforme a água ia subindo, a gente conseguiu retirar todos os pertences da casa, ou pelo menos tudo que a gente achava de mais importante, né? E a gente estocou dentro de uma igreja próxima ao bairro, que é o bairro Fátima, onde a gente estava localizado ali em Mussum, tá? Estocamos tudo dentro de uma igreja. Conforme a gente colocou dentro da igreja, a gente praticamente acabou de estocar as coisas dentro da igreja, a gente percebeu que a água ia tomar conta da igreja. E foi o que aconteceu. A água tomou conta de praticamente 80%, vamos dizer, que até o final das janelas tinha água. Isso dá quase 2 metros de altura dentro da igreja, tá? Ou seja, tudo que havia de importante das casas da região que estavam dentro da igreja foram perdidas. A gente se localizou durante todo esse processo da água ir subindo e depois baixando em casas ali no bairro mesmo, tá? Duas casas que ficam um pouquinho mais acima do nível da água e não foram atingidas.
A gente estava em aproximadamente 30 pessoas, divididas em duas casas, tá? Vivendo à base de luz, de velas e lanternas, comendo o que havia de comida por ali mesmo, tomando bastante água. E após todo esse processo, tiveram muitas pessoas que vieram das cidades vizinhas que não foram atingidas, como Dois Lajeados, Guaporé, que vieram até Mussum e prestar socorros. E atualmente, né, para a gente ter sinal, ter banho, ter água, ter comida, a gente permanece em Dois Lajeados, na casa aqui de uma família que nos abrigou aqui muito bem. E aí sim a gente conseguiu contatar após 36 horas, né, sem dormir, sem comer direito, sem ficar preocupado. Aí sim a gente conseguiu dar uma descansada e mandar mensagem para os nossos familiares, né, que são lá de Farroupilha, da região onde eu venho. Ô, João, a gente ouviu muito nos primeiros dias da tragédia pessoas dizendo: Mussum acabou, não existe mais, a cidade tá destruída, não tem recuperação. E a gente sabe que a gente ouviu frases muito parecidas na época das chuvas no litoral norte de São Paulo, né? No entanto, 200 dias se passaram, a gente está completando 200 dias nessa semana, e essas áreas estão se recuperando, né? Elas não deixaram de existir, seguem existindo. Graças a Deus. Então são frases, avaliações, claro, que a gente faz ali no calor dos acontecimentos, né? Tomado sobre uma fortíssima emoção. A minha cidade acabou. Passados alguns dias, a cidade está se recuperando, a gente vê algum sinal de que com a água baixando, enfim, e o trabalho de reconstrução sendo iniciado, Mussum possa superar. Estou falando de Mussum aqui, mas as cidades da região, né, que essa foi a mais afetada, possa superar essa tragédia? Megali, eu acho que é muito difícil a gente dizer que em curto prazo, eu digo de meses, a gente consiga recuperar todos os estragos, tá? Todo o centro praticamente ficou embaixo d'água. Foram uns 2,5 metros a 3 metros de água, no mínimo, que atingiu no centro da cidade. Então, tu imagina, a quantidade de lodo, tinham camadas de lodo que batiam quase no joelho. Para fazer a limpeza, a retirada dos móveis está sendo muito difícil, porque o lodo ele fica muito, ele resiste muito aos nossos passos, aos nossos movimentos e nos dificulta na retirada de móveis, eletrodomésticos que ainda estão dentro das casas que não conseguiram ser retirados. E a gente escuta muito a frase: "Ah, eu não quero mais morar em Mussum, a gente vai virar sempre refém do rio". E realmente, quem vem para cá sempre se pergunta como é que podem as pessoas ainda se localizarem aqui, porque a distância do rio e cidade, ela é muito próxima, é muito próxima. É questão de 5, 10 metros no centro e lá na nossa região, sei lá, 12 metros. E se ocorreu já algumas, né, digo, 3 enchentes, para ocorrer mais, a gente sabe que é viável acontecer. E, enfim, eu acredito que a reconstrução aí a curto prazo não aconteça, vão durar longos anos aí para Mussum se recuperar, porque, enfim, a água atingiu prédios, atingiu Curtume, né? Uma fábrica de couros, espalhou as ovelhas pela cidade inteira, tiveram muitas mortes, infelizmente, né? Trágico, e muitos desaparecidos ainda também. Enfim, O João Vitor, a gente estava mostrando agora há pouco a imagem de uma vaca no telhado, né? Você citou aí os animais. E ganhou o mundo também aquela imagem daquela pobre ovelha que morreu presa nos fios de alta tensão. Enfim, são imagens muito impressionantes mesmo. O que você viu aí nos últimos dias que mais chamou sua atenção, que mais lhe impressionou? Além das imagens dos degraus, né, da igreja, que já são bastante impressionantes. sim. Pessoalmente, com os meus próprios olhos, no momento, eu consegui ver casas se deslocando pelo rio, as casas literalmente sendo arrastadas, levantadas pelo rio e se movimentando, indo embora com a água. Quando a gente foi até o centro da cidade, que demorou um período, porque a gente fica ajudando mais ali no bairro,
a gente conseguia ver animais, ovelhas espalhadas por tudo quanto é canto. Tem muito carro remexido, revirado, carro que parecia um brinquedo, que foi pegado e arremessado sim por alguém para locais, caminhão soterrado até o teto debaixo d'água, muita coisa. Até não consigo agora me lembrar de todos os detalhes, porque foram muitas visões e, enfim, é aterrorizante. Quem vem para cá é muito difícil não sentir a dor das pessoas. Pensar que de um momento para o outro, de um dia para o outro, elas perderam tudo, vão ter que reconstruir tudo, pessoas que trabalhavam muito. Inclusive a avó da minha namorada mesmo, que teve a casa levada pelo rio. Foi esse um dos momentos que a gente viu quando a gente saiu, por volta de umas 2h30, 3 horas da manhã, para fora da residência onde a gente estava. A gente viu a casa da avó da minha namorada ser levantada como se não fosse nada pelo rio e arrastada para longe, para distante, assim como outras aproximadamente 18 a 20 casas do bairro ali de Fátima. Então vocês não têm noção da força. É inimaginável a força do rio. Que loucura. João Vitor Teixeira, jornalista, nosso colega, está em Dois Lajeados, viu bem de perto a tragédia que está acometendo essa região do Rio Grande do Sul, ajudou muita gente. Obviamente está emocionado. A gente agradece seu depoimento bem pessoal, viu, João? Um abraço para você, para sua namorada, para a avó da sua namorada, que a casa dela seja recuperada. E um abraço a todo mundo aí, de Dois Lajeados, de Mussum, de Estrela, dessa região aí que nossos irmãos estão sofrendo tanto. Valeu mesmo. Muito obrigado, Megali, muito obrigado, Débora. E eu vou fazer um apelo aqui para o pessoal que está por perto aqui do Rio Grande do Sul, que tem muita gente, Megali e Débora, que vem até Mussum com curiosidade para ver o que está acontecendo, para querer entrar na cidade, saber como é que é. A gente peça que não venha para cá, para curiosidade, não venha tirar fotos, não venha gravar. A gente precisa de ajuda nesse exato momento. A gente precisa de gente que põe a mão na lama e tire, nos ajude a limpar. É isso que está faltando. A gente não quer vídeos, a gente não quer imagens, a gente já tem de bastante disso e chega de ver a tragédia. A gente quer ver ajuda, a gente quer ver o voluntariado. É isso que a gente precisa nesse exato momento. A Essas gente está ações recebendo estão chegando, João Vitor? Porque a gente conversava até com o prefeito, acho que de Mussum, se eu não me De engano, Mussum, sim. e ele falava, tem muita gente querendo ajudar, mas até pela estrutura da cidade, nesse primeiro momento, não que ele estava recusando doações de forma alguma, mas ele falava, nesse primeiro momento, a gente está concentrado no resgate, a gente está direcionando as famílias para abrigos, então a gente não consegue levar essas doações às famílias, mas nós vamos precisar sim de doação de móvel, de roupa, de alimentos, de água, de toda ajuda a gente sabe que é muito bem-vinda. Isso já está chegando, as pessoas já estão se organizando, porque tem pessoas, inclusive de outras cidades, de outros estados, que querem enviar esse tipo de ajuda também. Você percebe esse tipo de organização já? Sim, tem vindo muita mesmo doação. Doação de roupa, doação de água, doação de papel higiênico, produto de limpeza, rodo, bota, enfim, alimentos, vem de tudo. E a gente está realmente com uma certa dificuldade em saber onde pôr, porque, claro que a gente pediu bastante, mas a gente não imaginava que ia ser nessa quantidade que está vindo. É uma quantidade absurda. A gente conseguiu fazer a limpeza lá do bairro, na igreja, e a gente começou a colocar coisa para dentro. E já está quase cheia a igreja, já está quase no seu limite. E a gente vai ver se a gente consegue fazer a limpeza do salão também para colocar coisa, porque eu sei que estão vindo caminhões de outras cidades já carregados, que já foram carregados há um tempo. E como é final de semana, próximo a final de semana, fica até mais perto, mais fácil para eles se locomoverem com uma galera para ajudar na limpeza e trazer os mantimentos. A gente, felizmente, infelizmente, a gente vai ter que achar lugar, né, para pôr, porque é muita doação e a gente agradece do fundo do coração. E a gente, sim, quem quiser até conferir esse vídeo que a Débora está comentando, do prefeito, está no Instagram da Prefeitura de Mussum. Ele dá uma explicação geral lá de como é que está sendo a organização da cidade, tá? Mas, sim, a gente está conseguindo se organizar direitinho, mas, claro, falta lugar. Bom, canal aberto aqui, né, da Band News FM, João Vitor, para a gente auxiliar nessa comunicação, nessa organização.
para levar mais doações também, vocês vão conseguir se reerguer. Obrigada pela gentileza de nos atender. Muita força aí para todos vocês. E conte com a Band News FM, né? A gente, na medida do possível, vai fazer essa ponte também entre aos tantos que querem ajudar e tantos outros prejudicados. Obrigada e força aí para vocês. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Débora, pelo espaço. Agradeço à Rádio Band News FM pela abertura aí. E espero que no fundo de cada um, quem não pode ir até lá ajudar, faz uma reza, faz uma prece, manda uma oração, que isso também é de extrema importância. A gente sabe que tem muita gente que está ouvindo aí que gostaria de estar lá ajudando. Muito obrigado, obrigado a todo mundo.